te convidar hoje para participar de mais um momento de conversa saudável. E a conversa de hoje está baseada em uma demanda, de uma criança, e nós vamos falar um pouquinho sobre o consumismo infantil. Você já parou para pensar o que seria um consumismo infantil? Geralmente, quando nós ligamos a questão do consumismo, nós ligamos para aquelas pessoas que têm realmente poder aquisitivo, ou que não tenham também, mas que são adultas, que já têm uma mentalidade um pouco mais formada e optam, por desenvolver esse consumismo devido às suas carências afetivas, emocionais, dependente das causas. Mas e a criança? Será se é possível a criança crescer e virar se tornar uma consumista? Será se é possível a criança se desenvolver dentro deste padrão social de consumismo desenfreado? Nós vamos hoje entender um pouquinho sobre a questão da necessidade do eu preciso e eu quero com nossas crianças. Porém, nossa conversa saudável de hoje vai trazer orientações aos pais responsáveis e cuidadores em como trabalhar esse consumismo infantil se você perceber isso na sua criança. A primeira coisa, o primeiro ponto de aconselhamento, de orientação que eu gostaria de deixar aqui aos responsáveis, seria a questão do ser exemplo. Às vezes a gente sai com nossas crianças, a gente vai primeiramente aonde? Ao shopping, né? Porém, se todo passeio que nós fizermos com as nossas crianças está direcionado a locais aonde existem a demanda de compras, a demanda de produtos, o marketing, essa criança vai sim desenvolver a característica de consumo. Porque nós entendemos o quê? Se eu vou a um supermercado, eu vou para comprar algo. Se eu vou a uma loja de roupa, eu vou para comprar algo. Se eu vou a um shopping, eu vou para comprar algo. Então, nós temos que começar a demonstrar um equilíbrio financeiro. Nem todos os passeios têm que ser direcionados a locais nos quais incitem a criança a consumir. O próximo ponto é a gente ter um pouquinho de filtro em relação à publicidade. Explicar para essa criança que é normal as lojas oferecerem, é normal ter cartazes, é normal ter propagandas, porque é disso que se mantém um comércio. Porém, o fato das lojas oferecerem não significa que ela precisa ter, que ela precisa consumir. E questionar sempre, mas por que você quer isso? Isso é importante para você? Você está precisando disso? E trazer para a criança uma autorreflexão sobre essa questão do consumo. A outra orientação é a gente tentar dar autonomia com limites. Essa autonomia, ela sugere algumas técnicas, Supomos, se a criança chega até você e deseja, eu quero um carrinho novo. Então, você diz, ok, você vai ter o carrinho novo. Porém, você vai esperar uma semana, 2 semanas. Então, se a criança conseguir esperar o tempo que você propuser a ela para poder ter aquilo, ela consegue ter um equilíbrio emocional e um equilíbrio também financeiro para o futuro, né? Então, a gente precisa começar a criar algumas regrinhas e ensinar a priorizar o próprio dinheiro. Por que não trabalhar com a questão de cofrinhos, mesadas, fazer com que a criança entenda que para ela ter algo, ela precisa também deixar algo. Então, isso faz com que a criança entenda que ela tem que ter um autocontrole. Se ela tem R$ 5, ela vai sair com você e os R$ 5 ela está apta, autônoma para comprar o que ela quiser com os R$ 5. Passou dos R$ 5, ela precisa esperar obter mais dinheiro. Então, a forma da gente educar nossas crianças nesse ponto. Dialogar, que dentro da estrutura familiar sempre existe uma caixinha para cada coisa. É o momento, essa caixinha que é para alimentação, essa caixinha que é para o lazer, essa caixinha que são para despesas domésticas e essa caixinha aqui é para você comprar o que você quiser. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio dentro da estrutura familiar para que a criança entenda que nem tudo que ela quer é o que ela realmente precisa. A próxima coisa é observar as experiências. Por que não trabalhar mais com ambientes que não precisem ser fechados? Por que não ir mais a parques? Por que não fazer mais piqueniques? Por que não trazer essa criança para perto do não consumismo?
para perto do existem coisas melhores, coisas mais agradáveis do que apenas comprar. Nós temos que valorizar. E outra coisa interessante que eu gostaria de orientar, para poder finalizar, que está um pouco longo, é ensinar para essa criança o valor da troca. Muitas crianças têm acúmulos de brinquedos, acúmulos de bonecas, acúmulos de carrinho, e não são coleções. São coisas que vão comprando e vão se acumulando. Então, para evitar que esta criança consuma ao ponto de virar um acumulador ou até desenvolver futuramente algum tipo de transtorno, vamos trabalhar com o sistema de trocas, então. Né? Se a criança te pedir um carrinho, uma boneca nova, fala, ok, você vai ter um novo, mas você precisa doar um antigo, porque tem muitos brinquedos que as crianças não brincam mais. Então nós temos que entender que trabalhar com essas crianças é ser exemplo. Se a criança vê você comprando cada vez que vai à rua, você trazendo algo cada vez que vai à rua, com certeza ela vai despertar o anseio de ter, porque a criança, e quando eu digo criança, eu estendo, né, para a adolescência também, quando ela vê que o pai, a mãe, o responsável e o cuidador podem ir e trazer, podem ir e comprar, fica mais complicado manter o equilíbrio dessa criança e a impulsividade também. Então, tudo começa por você. Você é o exemplo dentro e fora da sua casa. Eu fico por aqui e espero você na próxima Conversa Saudável.